Hoje no Jornal da Extrema-Direita, antes Leão da Montanha e agora Rato de Esgoto. Silvinei Vasquez, abatido e feio, é encontrado fugindo para El Salvador. O criminoso está procurando guarida com um Bukele, dá para acreditar? A Polícia Federal foi em busca de mais 10 criminosos que participaram da tentativa de golpe de Estado. Bolsonaristas que se aproveitaram dos cargos para cometerem crimes contra a pátria e se diziam pessoas de bem. Dias Toffoli, ministro do STF, atropela o devido processo legal e marca a cariação de dono do Banco Master, o diretor de fiscalização do Banco Central e o ex-presidente do BRB no último dia do ano. Trabalhador demais esse ministro, né? O ministro tem uma ótima relação com o banco, que bancou viagens internacionais do magistrado. Quem não gosta de uma boa mamada, né? Ou melhor, desculpa, de uma boa mamata. E de valentona, que bota pra correr homem na rua, a pobre coitada no exterior. Carla Zambelli tem sofrido agressões de detentas em presídio na Itália. E pensar que se estivesse no Brasil, provavelmente estaria em prisão domiciliar. Ou seja, além de criminosa, é inteligente demais, né? Mas a gente já sabia disso. São essas as notícias que você assiste agora no Jornal da Extrema-Direita. Eu sou a lei. É o que deve estar pensando o ministro do STF. Uma decisão controversa e sem precedentes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, marcou uma cariação entre os dois bancos e um diretor do Banco Central. Controversa e sem precedentes? Isso aqui é Brasil, porra! República das Bananas! Todo mundo faz o que quiser e não dá em nada, meu irmão. A não ser pros bolsonaristas que tentaram meter o louco na República. Dias Toffoli tá levando a sua condição de Supremo a sério demais, hein? E agora ele resolveu passar por cima de todo o processo legal. O Banco Master é acusado de fraudar o sistema econômico, gerando prejuízo de 12 bilhões de reais. E o processo segue o seu rito normal. Paulo Gonet, que é procurador da República, já tinha analisado o caso tecnicamente e tinha recusado a cariação. Então o Supremo resolveu meter o bedelho e vai meter o pau no negócio. E a gente sabe que quando o Supremo mete o pau, com certeza sai mingau. É mais ou menos isso que está acontecendo. Dias Toffoli está botando a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e até mesmo todo o sistema legislativo brasileiro em segundo plano. Quem manda aqui sou eu, que sou Supremo. Dias Toffoli deve estar com seu esfíncter tão apertado que não passa nem sinal de Wi-Fi, já que participou de eventos patrocinados pelo Banco Master em Nova York, em Londres e até em Paris. É chique ele, né? Mas até hoje o Supremo se recusa a esclarecer quanto recebeu e quem pagou as passagens de primeira classe para ele e para a esposa, que certamente foi muito necessária nessas viagens a negócio. E também porque não saía do bolso dele, é claro, né? Olha, recentemente o malandro foi assistir a final da Copa Libertadores em Lima. Sabe com quem? Ah, não sabe não? Então deixa eu refrescar tua memória. Ele foi para Lima num jatinho particular com um dos advogados ligados à administração do Banco Master. Será que é por isso que o Supremo tá tão preocupado? Não, não é não. O homem da sua honestidade nunca se preocuparia com isso. No mundo do crime, por mais que no Brasil o crime ainda compense, tudo pode mudar, né? E sabe para quem o negócio não ficou nada bom? Carla Zambelli. Ela era a mais valente do Congresso quando estava deputada federal, mas agora tem entrado na porrada na prisão de primeira linha lá na Itália. Abrimos o boletim falando sobre Carla Zambelli, que está presa em Roma desde julho. A defesa da ex-deputada afirmou que Carla Zambelli apanhou na cadeia e conseguiu transferência de cela. A lei do retorno não perdoa, né? Nem país do primeiro mundo, hein? Infelizmente, o mundo é cheio de maldade. E o fato dela ser uma pessoa má
criminosa que se achava superpoderosa quando estava deputada e tinha impunidade parlamentar, não salva ela da maldade do mundo, não. Apesar da gente não apoiar a violência em nenhuma das suas formas. A gente sabe que a violência gera violência. E Carla Zambelli hoje está sofrendo as chagas do que ela mesma aprontou. Será que ela faria tudo de novo? É bem provável. Zambelli mostrou toda a sua covardia quando, próximo às eleições de 2022, correu atrás de um homem com arma e punho. Afinal, não era para acabar com a vida dele, não, mas para promover a violência como forma de vida, com o objetivo de motivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Bom, na cabeça de um imbecil isso daria muito certo. Mas o ato falhou. E depois, Bolsonaro atribuiu a sua derrota nas urnas ao fato da espanhola ter feito essa cena deplorável. Já que não deu certo, porque se desse certo, ela seria a sua heroína. Mas ninguém apoiou aquela covardia, porque ninguém quer viver num país onde, se você tem dinheiro, você pode fazer o que quiser e tá tudo certo. Apesar de que a gente não tá muito longe disso não, hein? O fato é que as pessoas boas sempre vão ser maioria. E apesar de que pessoas boas não têm coragem nem de desejar mal a outras pessoas, existe um código de conduta ao qual a gente está sujeito. E vale aquela máxima: aqui se faz, aqui se paga. E olha que não é barato não, hein? Depois de ser agredida por 3 vezes desde setembro, segundo os seus advogados, Zambelli, a espanhola que está presa na Itália, depois de ter fugido para os Estados Unidos porque é condenada no Brasil... Que trelelê danado, né? Ela é tão brilhante, tão inteligente. Não ria não, seu debochado. Porque a bicha podia estar presa numa mansão de alto luxo, igual a Fernando Collor, por exemplo, né? Mas isso era fácil para ela. Ela gosta mesmo é de um furdunço. Então resolveu fugir e tentar a sorte lá em outro país. Mas parece que a sorte dela acabou no dia 1º de janeiro de 2023. Vai vendo. Bom, depois de tomar umas coças de umas detentas italianas, os inventadores de verdade, contratados pela criminosa, conseguiram mandar ela para uma outra ala, mostrando que nem só no Brasil existem privilégios. E a malandra, até mesmo na cadeia, não gosta de ficar por baixo, não, ó. E se bobear, daqui a pouco ela vai estar liderando a máfia italiana lá da cadeia, hein? Mas não é só pra ela que o negócio tá feio, não. Depois dessa, eu tô pensando até escrever um livro. Bolsonaro, uma máquina de fabricar criminoso. A Polícia Federal cumpre mandados de prisão domiciliar contra condenados por tentativa de golpe de Estado. Essas operações se deram nesse sábado e movimentaram, claro, o mundo político também. São 10, gente boa! 10 mandados de prisão de criminosos em pleno feriadão prolongado de fim de ano. Essa PF trabalha de verdade, hein? Um estado bandido era o país governado por Bolsonaro. Foram anos de glória para o Brasil. A Polícia Federal saiu para prender mais 10 integrantes da quadrilha de Bolsonaro. Tudo patente alta, não tem magrinho não, hein? Até por isso que vai todo mundo para a prisão domiciliar. Se fosse pobre, botava numa cadeia qualquer e jogava a chave fora. Tira logo esse merda daqui! Mas como é tudo alta patente, eles vão passar a virada do ano novo com a família, aproveitando o melhor que o dinheiro público pode proporcionar. Os 10 criminosos que queriam meter o louco no Brasil são esses aqui, olha. Maria Ferreira de Alencar, subsecretária da Inteligência do Anderson Torres, condenada a 8 anos e 6 meses de prisão. Galho fraco, essa vai sair rapidinho, nem vai doer. Felipe Martins, ex-assessor especial de assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, que foi condenado a 21 anos de prisão, que além de ter escrito o documento do golpe,
ainda flertava com o nazismo e fez aquele gesto de supremacista branco durante uma sessão do Senado Federal. Gente boa demais! Bernardo Romão Correia Neto. Esse aí era coronel do Exército e foi condenado a 17 anos de prisão. Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, ex-tenente-coronel do Exército, que também pegou 17 anos. E Fabrício Moreira de Bastos, outro coronel do Exército também. Esse só vai pegar 16 anos de tranca, um aninho a menos que os outros. Essa gente boa aí fazia parte dos kits pretos, que iam assassinar o Lula, o Alckmin e também o Alexandre de Moraes. Mas broxou. Não floresceu, não. E ainda tem mais. Ângelo Martins de Nicole, esse era major da reserva do Exército e foi condenado a 17 anos de prisão. Giancarlo Gomes Rodrigues, que foi subtenente do Exército e pegou 14 anos de tranca. Tá bom pra você? E Ailton Gonçalves Barros, também major da reserva do Exército, condenado a 13 anos e 6 meses, vendo o sol nascer quadrado, já pensa? Eu não é uma máquina de fabricar criminoso, esse tal de Jair Bolsonaro, hein? E o pior de tudo, se achando um tremendo fodão, ele botou sem pena todo mundo na lista negra de Alexandre de Moraes, o terror dos capitães e também dos generais. Agora, se você acha que a sua vida tá ruim, meu irmão, imagina desse malandro aí, ó. Silvinei Vasquez já está em território brasileiro e essas imagens mostram exatamente o momento em que os carros da polícia paraguaia entregam com a cabeça coberta com um capuz. Isso é a maneira com que a polícia paraguaia faz essas transferências, essas entregas de detentos, cobre a cabeça do preso com um capuz preto. O bicho envelheceu uns 20 anos rapidinho, né? Engraçado que quando ele estava protegido pelo seu cargo, ele era um verdadeiro leão da montanha. E agora tá mais parecido com um rato de esgoto mesmo, tentando se esconder no buraco do Bukele. Sacou, né? Rapaz, Bolsonaro estraga a vida de qualquer pessoa que ele se aproxime, já reparou? Esse criminoso, por exemplo, tinha uma bela carreira pela frente. Tinha conquistado tudo que muita gente deseja. Mas esse malandro sempre foi do crime e já estava metido em confusão há muito tempo, apesar de nunca ter sido preso ou respondido pelos seus atos. Afinal, era a Polícia Federal. E aí, eis que me aparece Jair Bolsonaro e convida o infeliz para participar do seu projeto. E saiu de chefe da Polícia Federal para doido que queria se refugiar em El Salvador. Será que ele sabe que Bukele passa o rodo em criminoso? Certamente o Dudu já tinha negociado lá para ele, né? O malandro foi pego no Paraguai depois de arrancar a tornozeleira e tentar meter o pé escondido. Pelo menos ele foi mais competente que o chefão da quadrilha, que tentou abrir a tornozeleira com um ferro de solda, né? Mas até nisso ele fracassou. E aí deu no que deu. Moraes botou ele guardadinho para aprender que decisão judicial não se contesta, se cumpre. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais. Não cumpre não, né? Velhos tempos. Silvinei Vasquez também se achava o fodão. Era diretor da Polícia Federal durante o governo Bolsonaro. E foi o responsável pelas blitz no dia das eleições que aconteceram lá no Nordeste. O objetivo era impedir a vitória da democracia, manipulando as eleições. Mas esse foi só mais um dos atos criminosos que ele respondeu. E só se safou antes porque tinha a cobertura da Polícia Federal. Ele já tinha respondido por propinagem com reboques lá em Santa Catarina, por exemplo. Já tinha sido processado por desacato a funcionário público, se sentindo machão porque era polícia. E tinha também
batido num frentista, se valendo de marra de machão da Federal. Mas foi só encontrar um inimigo à altura que o bicho se escondeu igual uma ratazana velha que vem roubar uma coisinha dentro da nossa casa e ao menor sinal de perigo se esconde na profundeza de algum buraco escuro. Até que se esqueçam dela, né? O problema foi que o Xandão não esqueceu. Que memória tem esse rapaz, hein? Logo durante as blitz, Alexandre de Moraes fez ele entender que, na verdade, ele não mandava era em porra nenhuma. Porque, ao saber das blitz ilegais, no Nordeste, Alexandre de Moraes ordenou que essas blitz fossem canceladas, garantindo o voto de cada brasileiro e a plenitude da democracia. Depois, o mesmo Alexandre de Moraes foi o relator do caso de Silvinei, que o condenou a 24 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de abolição ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio público e ainda de organização criminosa também. Obviamente amparado por Bolsonaro, que tinha certeza que daria um golpe militar e ficaria como presidente da República para sempre, né? O problema é que sempre tem alguém bem maior do que a gente, né não? E se até Donald Trump refugou encontrar um careca do STF, quem seria Silvinei Vasquez para encarar o malvadão, hein? Tô falando sério!